Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Eduardo Freire. A gente está agora nesse segundo módulo do mini curso gratuito de empreendedorismo sem palco, né? E a gente vai falar hoje basicamente sobre dois pontos, né? Sobre problema e propósito. Naquele primeiro vídeo, a gente explicou um pouco sobre o que é o ecossistema, né? Quais seriam, por onde você poderia seguir, que tipo de eventos, etc, etc. E agora legal, você já entendeu o que era o ecossistema e agora você tem que entender o seguinte, que para você empreender, né, principalmente se você começar a empreender hoje, né, a gente está hoje dia 12 de janeiro de 2017, né, a gente tem que começar pensando de forma diferente, né? Então a primeira coisa que você tem que entender é que problema você vai resolver, né? Que problema faz sentido você resolver. Às vezes pode ser um problema seu, você pode ter um negócio hoje tradicional, sei lá, uma confecção, e entendeu aquilo, uma problemática e vai criar uma solução e criar uma estrutura para atender aquele problema. Ou pode ser um problema de um cliente ou um problema que você percebeu na rua ou sofreu, certo? Isso é uma dor, né? E aí guarda só um pouquinho sobre a dor, que aí o que acontece? Esses dias eu postei sobre esse livro, né, chamado Organizações Exponenciais, lá dos professores lá da Singularity University. E aí ele fala um negócio que eu achei fantástico, eu tinha lido esse livro em inglês, né, que ele fala sobre o propósito transformador massivo, que ele chama de PTM, né? Ou seja, para que as empresas nasceram, né? Qual é o propósito dela, né? Por exemplo, o Red Bull te dá asas, né? E ele dá outro exemplo, o Google, organizar as informações do mundo, etc. Então são questões que de fato estão vinculadas ao propósito daquela organização e muitas vezes estão vinculadas ao propósito do próprio empreendedor, né? E aí você pode estar pensando, pô, legal, Red Bull, Google, mas eu vou abrir uma empresa pequena, né? E aí de novo, como o foco aqui é empreender sem palco, né? O empreendedorismo de fato é mais uma atitude empreendedora também do que abrir uma empresa. Mesmo se você vê o tiozinho que abre a barraquinha de cachorro-quente na esquina, né, ele está resolvendo algum problema. Pode ser um problema, por exemplo, daquela região de ter uma comida mais barata, pode ser o problema da rapidez na comida, né? Mas de fato, pessoal, vocês têm que entender para que vocês estão colocando aquele negócio. E o empreendedorismo, né, e esse propósito estão muito conectados da empresa PJ, né, ou seja, a empresa jurídica, e a pessoa física, você é empreendedor. Né? Por quê? Porque muitas vezes, principalmente no começo, ou de repente em momentos agora de estabilidade econômica, você vai ser posto à prova. Ou seja, vai acontecer muitas coisas que de repente você vai se olhar e dizer: por que você abriu essa empresa? Faz sentido o que eu estou fazendo, né? Eu sei porque eu acordo, né? Eu próprio tive que fazer isso na minha empresa, na desconstrução de tudo, né? Desde o modo de vestir, ao modo de falar, ao modo de agir, né? E aí vem essas técnicas que a gente está usando hoje em dia, né? Mas isso tudo tem a ver com o propósito da gente, né? Talvez o PTM da gente seja mudar a forma que a gestão de projetos está sendo feita no mundo, né? Trazendo as pessoas para o centro. E aí isso tem muito a ver com o que de fato a gente faz. Eu, por exemplo, essa semana estava com a semana agendada para tirar férias com a minha família, mas demandas e uma coisa ou outra da organização, à noite eu estava respondendo e-mail, ou até durante o intervalo ali entre a praia e alguma coisa. Mas por quê? Porque de fato aquilo faz sentido para a gente, né? Férias são bacanas, etc. São necessárias? São. Mas às vezes quando a gente está no ato do empreendedorismo, principalmente na reconstrução de um negócio, que é o que a gente está acontecendo agora, é um pouco complicado, beleza? Então, propósito. A segunda coisa é, qual problema vocês vão resolver? Às vezes, o problema que a gente vai resolver, né, a gente tem que de fato interagir com aquele cliente. A gente não pode, pessoal, assumir uma premissa, né, assumir uma hipótese, não é, como verdade e dizer que aquele cliente tem um problema. Ou seja, às vezes a gente tem que imergir naquele cenário. Então, de repente, por exemplo, eu estava lá na praia, tem uma oportunidade de dar aula de kitesurf. Né? Pô, é uma oportunidade, as pessoas estavam procurando lá. Mas será que de fato as pessoas estavam dispostas a pagar? Então
Então eu tenho que ir lá, pegar uma amostragem, ó, turista tal, você está afim de pagar uma aula de kitesurf? E a partir daí eu ir atrás de entender primeiro se eu tenho ferramentas e técnicas para atender isso, né? Ou se eu vou ter que me associar a alguém para resolver aquele problema, certo? E aí tem que ser um problema real. Então hoje, prestem atenção para vocês às vezes não tentarem resolver de imediato um grande problema. Vocês podem ter um TPM lá de novo. Red Bull te dá asas, né? Eu vou abrir agora um energético, esse negócio está em moda, a gente está vendo no Brasil todinho, né? E fora do Brasil. Muita gente abrindo concorrentes do Red Bull, mas não adianta a gente ter um PTN, né? Um propósito lá que faça sentido, né? E seja, por exemplo, ele também te dá asas. Opa, o Red Bull te dá asas, né? Eu não posso criar uma nova empresa que também vai te dar asas. Então eu tenho que criar outro propósito para aquela empresa. Tá joia? Então, basicamente nesse módulo a gente falou sobre essas coisas, sobre que propósito eu tenho que ter, né? E aí diretamente qual o meu negócio vai resolver, né? Porque esse propósito tem que estar ligado, porque de novo, pessoal, o empreendedor ele é colocado à prova todo dia. Ele tem que entender qual é a missão dele de vida, certo? E aí a outra questão é resolver um problema que, por exemplo, vocês podem usar, né, ferramentas como a abordagem do próprio Design Thinking, né, para tentar se conectar às pessoas, resolver entender que problemas, né, testar e validar essas ideias. Tá joia? Um abraço e até o próximo módulo, que basicamente a gente vai falar sobre ferramentas. Agora vocês vão se surpreender das ferramentas que a gente vai falar. Até a próxima. Um abraço. Se gostou, dá um like aí. Um abração.